Oi, pessoal. Vamos lá? Oiê, Rebeca. Esperar o pessoal entrar para a gente poder começar a nossa live de hoje. Rebeca, me fala um oi, por favor. Aí. Oi, gente, que bom ver vocês. Patrícia, um grande beijo, saudade. Oiê. Oi, doutora. E Tudo aí, como é que bem? tá essa internet? Hã? Tá boa por enquanto. Pra você tá bom aí? Tá, tô te vendo. Ah, que ótimo, então. Como você tá? Como tá a quarentena? Tá difícil, não tá fácil não. A gente tá tendo que se reinventar em casa mesmo, né? Quem tem a rotina muito puxada, como é meu caso, sinto muita falta, assim, do consultório, das cirurgias, da sala de aula. Imagino, imagino. Mas, né, como diz, é pro bem de, acho que de todo mundo, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, que a gente não pode ignorar. Quem pode ficar em casa, que fique, né? Eu tenho vários colegas médicos que estão na linha de frente, assim, sofrendo bastante, muitos já doentes. Então, isso é uma coisa que a gente Nossa. tem que saber também, sabe? Que é um privilégio poder estar em casa no momento desse. Sim, verdade. E aí a gente aproveita também pra fazer outras coisas, né? Eu mesma tô aqui indo atrás de trabalho, estudando coisas atrasadas. E o tema Não, de hoje também, a nossa discussão é algo também muito a se pensar. Eu fico assim, que eu também não tenho família médica, né? Como você também não tem, então não tem essa orientação de já ter ali uma informação sobre especialidade, mercado de trabalho, e a gente fica muito preocupado com isso. Então, eu já queria agradecer desde agora já essa oportunidade, a iniciativa de você vir dar essa informação para a gente. sem dúvida, Rebeca, eu fico muito feliz porque essa questão de não ter familiar médico é uma coisa que faz muita diferença. Como eu falei em outra live que eu fiz com a Júlia, é muito difícil quando você quer vivenciar, você quer participar, você quer poder ter um auxílio para te apoiar aí na escolha da especialidade, mas você não tem a vivência, ou então o seu hospital de internato ou de faculdade não te propicia um cenário de prática adequado. Então, é muito importante essa troca de experiências e eu fui muito ajudada pelos meus residentes, eu tenho staffs meus, né, chefes que hoje são meus amigos pessoais. Então, acho que se a gente pode, nesse momento que vocês estão um pouco mais disponíveis, conseguir conversar sobre, direcionar um pouco, apoiar, vale muito a pena. Sim, com certeza. E você podia começar falando pra gente como que você decidiu a sua especialidade. E aí, depois disso, eu tenho outras perguntas também para você, que os alunos, inclusive, me mandaram. A gente tem um roteiro extenso hoje, né, Rebeca? Que bom, porque isso é realmente o que faz a diferença, né? Um bate-papo que garante a nossa sanidade mental aí na quarentena. Sim, Bom, verdade. a minha família de advogados, minha mãe é arquiteta, meu pai é empresário, e um beijo para a turma 33 que está aí sempre presente, né? Acabei de ver, meus queridos. Então, eu estudava numa escola, vou começar falando porque que eu escolhi medicina, que eu acho que já é importante também, né? Sim. Eu pensei muito em alguma especialidade que eu pudesse contribuir com a sociedade, tinha essa vontade. E aí eu estudei numa escola que era de alunos que queriam medicina. E aí eu tinha professores que falavam, né? Ah, se você conseguir passar para medicina, você consegue passar para qualquer outro curso. Na época, eu gostava muito, já tinha uma paixão por viagens, que é uma coisa que eu gosto muito. Já falava inglês, espanhol, falava francês também. E eu pensei assim, poxa, eu vou fazer relações internacionais. Porque eu já domino algumas línguas e não tenho problema com viajar, tudo.
E aí, quando eu prestei meu vestibular, eu prestei prova para relações internacionais e para medicina. Eu acho que isso você não sabia. Não, Então, novidade pra gente. e aí, o que que aconteceu? Eu passei para os dois na época aqui, inclusive em Brasília, né? E aí foi aquela dificuldade, assim, de saber o que escolher, né? E na época eu achava que vida de diplomata seria um sucesso e tudo. Só que aí eu pensei numa especialidade que eu pudesse estar junto com a minha família. E relações internacionais nunca seria, né? E É, na época, Rebeca, eu tô te vendo, mas toda embaçada. Eu tô no 4G aqui. Como é que você tá aí de internet? pra mim tá ok, eu tô te vendo bem. Deixa eu só. Segura aí um pouquinho. Vou ver aqui no Wi-Fi se melhora a minha visão sua. Você tá Tá. me vendo bem, né? Tô vendo bem. Nossa, eu continuo te vendo assim, 100% embaçada. E a Gabi falou: aqui também tá ruim a imagem da Rebeca. Você quer desconectar e entrar de novo? Ou será que eu posso tentar pôr. Será que é a minha? Eu ponho no 4G aqui. Eu acho, eu acho que é a sua, é que as meninas estão todas falando que você tá embaçada. E você é tão bonita, né? A gente tem que te ver bem. Ó, Foi? Melhorou? eu vou te remover com toda a dor no coração aqui, removendo a Rebeca. Fala um oi aí de novo, Rebeca, pra gente continuar a conversa. Aí, vamos ver aqui. Ai, tomara que dê certo. Realmente, aí, melhorou. Mas Melhorou? ainda é assim, tá bom, mas agora tá melhor, né? Aí as meninas vão falar também. É, espero que melhore. Ian, um beijo pra você também. É, não, então, aí eu decidi por medicina e comecei a fazer faculdade. A minha faculdade, quem não sabe, que eu acho legal falar isso antes de falar da escolha da especialidade, era PBL, né? Eu fiz PUC de Goiás. Então é o mesmo método que vocês têm na faculdade e que eu tanto elogio, porque eu acho que o PBL, de fato, ele veio para mudar a visão do aprendizado médico. E Sim. quando eu estava na faculdade, a Patrícia tá dando opiniões aí, Rebeca. Eu não sei a iluminação de onde, Patrícia? Fala aí para nós, que nós somos amadoras aí nas lives. Não é Acho que muito tá melhor. profissional. Tá melhor Deixa eu agora. desligar aqui a luz, peraí. Patrícia, a minha imagem tá boa aí para você? Você que tá 100% crítica aí? Olha, meu interfone tá tocando e eu não vou atender, tá? Não, então. Aí o que acontece? Gente, é um interfone muito inconveniente, né? Nessa época aqui agora. Enfim, agora a Patrícia tá falando que seu rosto tá com um pouquinho de luz. Mas eu acho que tá bom, gente. Vamos conversar. Importante é a gente falando. Aí, quando eu entrei na faculdade, eu não tinha a mínima ideia do que eu queria. Então, pasmem, eu não tinha a mínima ideia que eu ia ser ginecologista. E as pessoas Nossa. opinavam, né? Tipo, não, você tem que ser dermato, porque você vai vender bem o seu trabalho, né? Aí tinha gente que falava assim pra mim, não, você tem que ser anestesista. Eu tenho um concunhado que é anestesista, que é meu parente mais próximo, irmão da esposa do meu irmão, você vê a distância. Uhum. Aí, quando eu tava no internato, eu passei os primeiros 4 anos sem saber o que eu queria. Então, Rebeca, tá tranquilo, né? A gente não saber mesmo. Nossa. Viu, gente? Eu não Você sabia foi mesmo. descobrir só então no quarto ano. Aí eu entrei no internato. O meu internato de cirurgia geral foi muito bom, muito bom. E eu tive assim uma proximidade muito grande com os residentes, pude entrar em cirurgia. Naquele momento eu já sabia que eu queria uma área cirúrgica. Aí eu gostei muito do internato de GO também. E eu comecei a pensar assim, poxa, eu sou mulher, eu quero casar, quero ter filho, que é uma coisa importante a gente falar para as meninas, né? O que eu vou fazer para eu conseguir ser esposa, mãe e boa médica?
Porque tem especialidades que não adianta, gente, vocês vão ter que abrir mão de alguma coisa. Nós vamos conversar sobre isso. E aí eu comecei a pensar que era uma residência de acesso direto, que eu não tenha que fazer subespecialidade. Olha aí, na época eu nem sabia que eu ia ter 2 subespecialidades hoje. Aí eu pensei, vamos lá. Pediatria. Não, pediatria não, porque eu tinha dificuldade, assim, em lidar com criança. Criança que não fala, a criança que ela tem ali, por exemplo, é a mãe que fala, é a avó que fala. Então, você não tem tanta certeza do diagnóstico. Eu tinha dó também das crianças até hoje, sabe? Assim, não é o meu perfil. Aí pensei, anestesia, não dá. Por quê? Porque eu adoro relação médico-paciente. Eu gosto de conversar. E aqui, fica uma dica para vocês também. Quem tem talento, quem sabe conversar, quem gosta dessa relação, eu sou amiga das minhas pacientes. Não pode desperdiçar isso. Então, eu já descartei radiologia e anestesia. Me sobrou otorrino, que era acesso direto também, até hoje gineco e dermato. E ortopedia. Ortopedia é uma especialidade que, se eu fosse homem, eu acho que até teria sido a minha escolha, porque eu acho a ortopedia uma especialidade, assim, maravilhosa do ponto de vista cirúrgico, tem muitas áreas, não tem crise. Nós vamos falar sobre isso, especialidades que não tem crise, que é muito importante. E aí eu fiquei nessas 3, né? Por que eu descartei otorrino? Eu cheguei a fazer publicações de otorrino, tive o internato de otorrino, acompanhei uns professores muito legais. Só que eu pensei assim, gente, otorrino tem muita criança. Quer queira, quer não, todo mundo que é otorrino, a não ser que se subespecialize, vai fazer muita amigdalectomia, né? Vai fazer muita adenoide. Então, você vai ter que operar crianças. E aí era essa hora que meu coração doía também. Me sobrou gineco e dermato. Teve uma das coisas que a gente conversou no privado, que é legal a gente encaixar, que é sobre a dermatologia, né? Isso, é uma pergunta que eu queria fazer para você. Essa é uma boa área hoje. Vou dar minha opinião para vocês. Hoje em dia. Então, o que me fez... alguém falando aqui, meu melhor parto. Ah, Manuela, um beijo. Eu falo que a gente lembra com muito carinho, né? De cada momento, de cada paciente. O que eu acho de dermato? Falando muito sério. Eu tenho grandes amigas que são dermatologistas, inclusive que cuidam de mim. E o que eu vejo? Nós tivemos uma invasão de outros especialistas na dermatologia. Isso não é segredo. Sim. Principalmente da odontologia. Eu não tenho nada contra, só que você que já foi minha aluna, eu falo uma coisa e é muito verdade. Você só pode fazer o procedimento se você souber resolver a complicação. Então, não adianta nada eu ir aplicar um botox, fazer uma harmonização facial, mas se eu tiver uma necrose de face, eu não sei resolver. E o que tem acontecido com os meus colegas da dermato, que são dermatologistas de verdade, tá, gente? Que fizeram 3 anos de residência. Eu não me importo em falar isso, quem quiser me criticar, problema. Não dá para entender alguém achar que vai fazer uma pós-graduação de final de semana ou um curso de uma semana em Harvard ou em Michigan ou em Boston e vai ser dermatologista. O bom dermatologista, ele é dermatologista de doença, de pele. Eu tenho uma excelente colega que é a Clarissa, que é oncodermato, sabe tudo de pele e ela mesma fala para mim, Jordana, hoje quem está tendo retorno financeiro ainda com a dermatologia é quem faz estética. Mas qual que é o problema? É uma lei que chama Lei da Oferta e Procura. Você, Rebeca, pagou o que pagou de faculdade, que a gente sabe quanto custa, fez uma residência e você não vai trabalhar com produto de classe D, você vai trabalhar com preenchedor de classe A. Para você trabalhar com esse produto, você vai cobrar 10x. Aí, o colega que é de outra área da saúde trabalha com um produto que custa X. Aí ele vai conseguir cobrar muito menos que você. Tudo na vida de procedimento chama prática. Então, quando a gente faz muito, a gente faz bem. Por isso eu falei em outra live que a gente gravou que para quem quer residências de especialidade cirúrgica, você tem que procurar um hospital que tenha volume. Então, eu tenho um odontólogo que eu
acompanho, que ele é muito bom de preenchimento de harmonização facial, mas ele faz 50 harmonizações por dia. Então, ele vai ganhar mais do que você, ele vai ter mais sucesso e você não vai ter... Oh, desculpa. Uma coisa que nós temos que procurar ter hoje, enquanto profissionais médicos, é diferencial. E tem algumas especialidades em que o diferencial está se perdendo. Vou dar o exemplo da obstetrícia. Hoje eu não faço obstetrícia mais. Um beijo para as minhas pacientes que eu fiz o parto, é uma coisa que eu adoro. Mas o que eu percebi? Você que gosta de GO, que a obstetrícia, a especialidade tem o G e tem o O. No G, ninguém dá palpite. Mas no O, a gente já tem várias outras áreas prometendo partos e assumindo o lugar do obstetra. Então, pensando que a gente tem hoje muito mais faculdade de medicina do que quando eu me formei, se você não se especializa e oferece um super diferencial, você não vai ser bem-sucedido. Quando eu falo bem-sucedido, gente, não é só de dinheiro, não, é feliz. É você ser feliz. Eu falo para vocês, eu sou feliz com o que eu faço. Então, aí voltando, né, que você vai inserindo as outras perguntas. Então, eu decidi não fazer dermato por isso, porque eu gostava muito de doença e eu não queria ter concorrência. E aí me sobrou a ginecologia, só que eu me apaixonei por mastologia. E aí os dois acessos são ou cirurgia geral ou ginecologia obstetrícia. E aí eu prestei prova para os dois. Quando eu prestei, eu passei. Aí que foi difícil. Porque aí eu não sabia qual residência que eu ia assumir. Na minha época, para finalizar, a gente tinha como trancar a vaga de residência não só com o Exército, né? Não só com as Forças Armadas, mas com o Provab também. E eu tranquei a minha vaga de residência com o Provab e durante o trabalho, nesse ano que eu trabalhei numa cidade de 3.000 habitantes, foi que eu decidi que eu queria ser ginecologista e obstetra, porque eu me apaixonei pelos pré-natais e pelos partos que eu fazia das pacientes na cidade do interior. Foi isso. É isso aí. É uma área que eu gosto muito também, mas o que eu penso mesmo é a questão da parte do O. Porque, que nem você falou, a gente pensa, né? Tem que pensar em... A gente vai ser mãe, vai ser filho, vai querer ter filhos, vai... E aí eu vejo que a parte do O, ela é uma parte que demanda muito tempo, porque é algo que você ali pode a qualquer momento, né, ter que ir para o hospital, ter uma emergência. Então, acho que você não consegue administrar. É uma coisa administrável. Porém, tem que ser... Você pode direcionar também, né, depois para subespecialidades. Sim, Que é olha só. Que é uma até das perguntas aqui que pediram para você falar um pouco das subespecialidades. Então, quem acabou de entrar aqui muito oportunamente, que eu quero mandar um grande beijo, é uma obstetra que eu adoro, que trabalha comigo em Santa Luzia, que eu admiro muito, que é a Júlia Verano. A Júlia é obstetra, excelente obstetra. Posso falar do Provab depois, pode deixar. E a Júlia exerce um trabalho muito bacana com as pacientes dela, né? Quem quiser segui-la também. A Júlia fez subespecialidade de medicina fetal, né? Um R4 de medicina fetal. Quem faz R4 de medicina fetal, tô com saudade, viu, Ju? Espero poder te abraçar em breve aí. Faz mais um ano para poder se especializar em medicina de alto risco, né? E também as ecografias, as ultrassons obstétricas. Para quem quer ser obstetra hoje, eu acho isso fundamental. Não dá mais mesmo para a gente pensar em fazer ginecologia obstetrícia e ficar só nos 3 anos. O que eu posso ser sendo ginecologista e obstetra? Que aí eu quero falar isso para as meninas, né? Que eu brinco que eu fico aliciando vocês, Rebeca, para fazer ginecologia, mas não é. Porque assim... Fica apaixonada. Não, eu adoro. Eu faria a mesma especialidade 10 vezes. Assim. Peço até para Deus. Se tiver outra vida, eu quero vir ginecologista de novo. Então, se você quiser trabalhar só com obstetrícia, eu acho que hoje é mandatório, a Júlia pode opinar, que está aí, que você faça um R4, sim, que é uma subespecialidade de medicina fetal. Por quê? Eminentemente, você vai fazer a grande parte dos seus partos vai ser de baixo risco.
Mas Uhum. se você tiver uma paciente que evoluir para uma gestação de alto risco, ou mesmo se você gostar de conduzir as pacientes de alto risco, você tem que ser especialista em medicina fetal. Para o obstetra, principalmente, para o ginecologista também, é essencial saber fazer ultrassom. Então, você tem que saber examinar a sua paciente e o ultrassom, ele é ferramenta obrigatória para nós. Então, por exemplo, a segurança que a Júlia tem e outros colegas, né, que eu tenho amizade, de olhar o seu próprio paciente, de não ficar dependendo do laudo do colega, isso é muito importante, né? E a Júlia colocou, né? Ela, ela tá Escrever falando aqui, ó, fundamental a gente saber criticar os exames de ultrassom que recebemos, indicar boas clínicas e colegas. isso. Eu vou falar da minha E aí, parte também. para isso, a gente precisa fazer um ano a mais para Isso, aí especializar. seria um ano a mais, que seria o R4 de medicina fetal. Tem os fellows também em ultrassom, né, que podem ser feitos, que são até mais anos ou estágios. Isso você vai ser obstetra. Ah, não gosto de obstetrícia, quero dormir à noite em casa, né? Ok, você pode ser só ecografista. Você pode se especializar, por exemplo, tenho uma médica que faz só os exames de endometriose profunda para mim, que ela se especializou só em ultrassom, e ela faz só isso, ela não tem contato com o paciente. Ah, não, eu quero ser só ginecologista, só colher prevenção e ficar só no consultório. Posso também, que essa é uma vantagem muito grande quando estamos gestantes, né, nós mesmas. Eu, por exemplo, que sou cirurgiã, sei que vai chegar uma hora que eu não vou conseguir operar. E aí eu vou ter as minhas parceiras e parceiros que eu vou encaminhar as cirurgias e vou ficar no consultório. Ah, não, mas eu gosto de câncer. Maravilhoso. Dentro da ginecobstetrícia, você tem duas áreas que você pode seguir. Você pode fazer 1 a 2 anos a mais, porque tem residências de 1 ano e tem residências de 2, de gineco-oncologia, tá? Você vai operar todos os tumores ginecológicos. Então, seria tumores de útero, ovário, colo uterino, vagina, vulva, toda a parte ginecológica. Ah, não, mas eu gosto de mama. Ok, você vai fazer mais 2 anos e vai fazer a parte de mastologia, trabalhar só com mama, doenças benignas e malignas de mama. Ah, não, mas eu quero trabalhar com uroginecologia. É a parte da gineco que a gente divide com o urologista dos distúrbios do assoalho pélvico. Então, o paciente que tem perda urinária, que tem prolapso uterino, você pode se especializar só nisso. Eu tenho um amigo que vai fazer uma live conosco essa semana, que ele é uroginecologista e oncologista. Então, ele tem duas subespecialidades. Isso. Muitas Ah, não, mas variedades, eu quero ser só cirurgião. Olha só o tanto que a ginecologia é ampla. Que é o meu caso. Ah, eu quero ser só cirurgião. Você pode trabalhar com cirurgia aberta, que eu desindico hoje. Hoje não tem vantagem nenhuma, sendo que a gente tem as técnicas minimamente invasivas, você ser cirurgião só de cirurgia aberta. Ou você pode fazer mais 1 ano de subespecialidade, né? E ser endoscopista ginecológico. Ainda falta a fertilidade, ó, não deixe de esquecer, não. Então, você sendo endoscopista ginecológico, você vai trabalhar só com cirurgia por vídeo, que seja a esteroscopia, que é a endoscopia do útero, né? A gente entra com uma câmera pelo útero e assim, sem corte nenhum, via vaginal, você consegue resolver uma série de doenças, uma série de patologias. Ou você pode fazer a videolaparoscopia, que é a cirurgia por vídeo da pelve, que é a área que a gente divide com os proctologistas, urologistas, todo mundo que opera por vídeo, que é a minha paixão, né? Quando eu comecei a ver as pacientes em cirurgias complexas, indo de alta com 24 horas, com uma recuperação de metade do tempo de uma cirurgia aberta, eu falei, não tem como eu acabar minha formação, gostar tanto de cirurgia e não oferecer o melhor para os meus pacientes. E por fim, se você gosta da reprodução humana, você pode fazer mais 1 ano e fazer reprodução humana, né? Que é a parte de fertilidade, você vai ser só fertileuta, trabalhar com inseminação. Eu pensei muito nessa área, só que eu tenho um grande problema de personalidade, eu sou resolutiva. Então, na reprodução humana, eu admiro muito as minhas colegas que fazem, porque a gente tem que lidar com o insucesso. Então, não são todas as pacientes
que querem engravidar, que eu vou ter sucesso. Às vezes você leva essa paciente para casa, você vê matrimônios aí desfeitos. Então, emocionalmente, para mim, não é uma área que eu gosto, tá? Endometriose não é muito diferente, não. Mas, assim... E aí, olha só, me perguntaram aí de especialidade, da minha especialidade, né? Eu gostava de onco, tanto que eu queria masto. No meio do caminho tinha um quebra-mola que chamava cirurgia por vídeo. Aí me apaixonei pela cirurgia por vídeo. Falei, gente, mas não dá para eu trabalhar com as duas coisas? E aí eu acabei fazendo, né, parte da minha formação, um estágio de patologia cervical e colposcopia, que é a parte de câncer de vagina, vulva, colo uterino, e fazendo também essa parte de endoscopia ginecológica. Gostei tanto que eu acabei fazendo um fellow, já tem 3 anos, né, o meu fellow, 3 anos, viu, gente? Que é no Rio de Janeiro, na melhor escola de endoscopia ginecológica do Brasil, que, na minha opinião, né? E o fundador dessa escola é o Dr. Cláudio Crispi, que é o autor do Tratado de Endoscopia Ginecológica, que eu estou tendo a honra agora de participar de um capítulo na nova edição, e que realmente faz com que qualquer pessoa se apaixone pela cirurgia por vídeo e principalmente pela área de endometriose. Hoje, o único fellow que a gente tem no Brasil que é voltado para endometriose vem da escola dele, né? Então, isso é muito importante dizer. E é isso. Se vocês me perguntarem, você já parou de estudar? Não, e nem quero. Estou aí fazendo meu mestrado. O mestrado é em São Paulo. Então, esse ano vai ser um ano meio perdido por conta dessas questões da pandemia. Mas eu não quero parar de estudar. Quem para de estudar não oferece o melhor para o paciente. Com certeza. E a cirurgia minimamente invasiva, ela é o futuro, é a especialidade do futuro, né? Nós nem falamos da robótica ainda. A tendência é aumentar. O Felipe está perguntando se você... quais subespecialidades da cirurgia geral que você acha interessante no mercado atual? Bom, quando a gente fala de sub, a gente tem que pensar o seguinte, eu sempre falo isso para vocês, o que você gosta? Não tem um ditado que é muito famoso, que fala, faça o que você gosta e não parecerá trabalho nenhum dia. Sim. Então, falando de mercado, eu vejo uma especialidade como a urologia, uma especialidade que não tem crise, assim, que tem muito procedimento, muito volume. A urologia agora tem um mercado novo, que é a prostatectomia e os tumores de próstata por robótica, né, que tem tido aí um alcance muito grande no mercado. Então, eu acho a urologia de sub uma especialidade maravilhosa. E que você consegue se inserir no mercado, porque eu sei que o Felipe gosta de plástica, mas eu tenho uma notícia ruim para dar para ele. Assim, o mercado de plástica, ele é saturado. Vocês têm que pensar, por exemplo, se eu estivesse trabalhando hoje com ginecologia geral, eu não ia ter o alcance que eu tenho hoje enquanto profissional, nem o reconhecimento de vocês, dos meus colegas, enfim. Então, se você pensa numa sub, você tem que pensar numa sub que você pode se destacar. Mesmo você sendo um excelente profissional da cirurgia plástica, vai demorar um tempo, principalmente vocês que são como eu, com carinha de jovem, né? Olha eu aí, né? Me inserindo. Qual vai ser o diferencial que você vai oferecer para o seu paciente? Como é que você vai ganhar o mercado? A proctologia é uma especialidade também que hoje eu tenho 2 queridos que trabalham comigo. O Oswaldo, muitos de vocês já conheceram, que ele está no Hospital do Gama. E a Natasha também está lá, mas ela voltou agora de licença. A Natasha está muito bem na proctologia porque ela faz muita colônia. Então, por exemplo, eu tenho paciente minha, todas as pacientes aos 50 anos, eu já falei isso para vocês em aula, tem que fazer rastreamento de câncer de cólon, que é o segundo câncer mais comum das mulheres. Então, tem paciente minha que não quer fazer cólon com homem. Então, a Natasha, assim, ela ganhou muito do mercado assim e também com endometriose, pacientes que querem se consultar com uma mulher. Para os meninos, a proctologia também é ótima. A proctologia tem muito tumor proctológico, é uma área que vocês não vão ter crise, sempre vai ter paciente para ser operado. Vocês têm que pensar nisso, tá?
Ah, vascular. Vascular também é ótimo, né? Tem a parte estética da vascular, que para as mulheres é muito bom, né? A parte de varizes, né? Só que até chegar lá, você vai ter que operar muito aneurisma de aorta, muito trauma. Então, nós precisamos pesar o que, que a gente aguenta. Um dos diferenciais pelos quais eu não quis fazer cirurgia geral era porque eu não queria ficar 2 anos na cirurgia geral atendendo baleado, esfaqueado. Entendi. Não era o meu perfil, eu preferia ficar fazendo parto. Sim, sim. E quando você fala em crise, o que seria a crise? Quais são as especialidades que estão sujeitas a essa crise? Bom, eu acho que sempre que a gente for pensar em vaga de residência médica, tem um estudo que eu vou disponibilizar para vocês no final da nossa live, que ele me direcionou muito em relação à especialidade. Hoje a gente tem um congresso, que é o Congresso Brasileiro de Educação Médica. É um congresso que vocês não costumam valorizar muito, sabe? Porque eu acho engraçado o acadêmico de medicina. Ele nem formou, mas ele já é especialista. Ele quer você dar liga de plástica, dar liga de não sei o quê. Mas Verdade. O ponto é, isso é uma crítica construtiva. Antes de qualquer coisa, nós temos que ser médicos. Depois eu vou falar do Provab, que eu vou compartilhar com vocês assim, situações que eu vivi, né, enquanto clínica geral, e que até hoje são válidas na minha vida. Então, olha só, quando a gente vai ver as vagas de residência, tem muito mais vagas de residência para especialidades básicas. Por um simples motivo, gente. A gente precisa mais de clínica médica, a gente precisa mais de ginecologia e obstetrícia, mais de pediatria, mais de cirurgia geral. Só que depois o funil, ele acontece para todo mundo. Então, por exemplo, eu tenho menos vaga de oftalmo, eu tenho menos vaga de dermato, eu tenho menos vaga de anestésio, aí a especialidade fica mais concorrida. Teoricamente é isso, porque hoje está tudo concorrido. Até o que não era concorrido hoje está concorrido. Então, o que a gente tem que pensar? Qual é a especialidade que você vai ser sempre útil? Então, eu brinco. Você é ginecologista e obstetra. Se eu botar uma plaquinha numa cidade de 1.000 habitantes escrito trato corrimento, faço parto, eu vou ter cliente. Entenderam a minha explicação simples? Se eu colocar uma plaquinha, por exemplo, faço anestesia, sempre vai ter alguém precisando ser operado. O anestesista é um especialista que ele não vai ter crise. A dificuldade da anestesia hoje são os grupos de anestesia. O irmão do Felipe é anestesista, ele pode falar, porque o anestesista ele está sujeito ao grupo de anestesia e ao volume do cirurgião. Então, por exemplo, Goiânia e Brasília, eles têm grupos, mas no Rio de Janeiro, eu tenho uma grande amiga que é anestésio lá, ela tem que arrumar um cirurgião para chamar de seu. Se o cirurgião quebra o braço, se o cirurgião morreu, se o cirurgião está doente, o anestesista fica sem verba. Então, vocês têm que pensar 2 coisas com relação à anestesia. Vocês estão dispostos a ganhar um salário que ele é variável de acordo com as condutas alheias. E se vocês também estão dispostos a trabalhar em grupos em regime de plantão. Mas é uma especialidade que nunca vai ter crise. Vamos para o cirurgião em geral. Ginecologista, cirurgião, proctologista, urologista, plástico, enfim, todas as cirurgias. Hoje, vou te contar o que está acontecendo comigo. Eu suspendi 17 procedimentos. Eu suspendi meu consultório por causa do corona. Então, eu tenho um valor fixo que eu recebo, mas o restante da minha renda é variável. Se eu quiser trabalhar todo dia, operar todo dia, eu vou fazer isso. Se eu quiser trabalhar de segunda a quinta, eu vou fazer isso. Eu escolhi não ser funcionária pública. O dia que me der na telha, eu falar, cancela a cirurgia, cancela o consultório, tchau, obrigada. O vínculo que eu tenho é com vocês da universidade. Mas, do contrário, eu tenho uma vida muito confortável. E isso é uma coisa que o cirurgião tem, mas ele tem volatilidade. Então, por exemplo, você ganhou 10x no mês, no outro mês você pode ganhar 3x. O que você tem que fazer, que foi a nossa live de ontem, é saber administrar o quanto você ganha. Mas os cirurgiões, de forma geral, e os ginecologistas são especialidades que não vão ter crise. Vão ter volume... Entendi. Volume, como que eu vou falar para vocês? Talvez nós vamos ganhar menos pelos procedimentos, se tiver grande oferta no mercado. Pediatria é a mesma coisa.
Agora, especialidades que eu acho difíceis hoje. Vou falar para você quais são. Que são as queridinhas dos acadêmicos que querem ter status. Dermatologia, oftalmologia. Hoje, os oftalmologistas, para eles conseguirem trabalhar, eles têm que entrar com cotas em grandes grupos. Então, isso é uma coisa muito difícil. Ou então, para você montar um consultório, você tem que despender um capital muito grande. Dermato, se você quiser trabalhar também, tem alunos que são assim, que já começaram a vida com um consultório maravilhoso. Eu tinha que contar com suor diário. Então, se você não tem essa especialidade ou essa possibilidade, não pense nessa especialidade. Porque depois, no segundo momento, a gente vai falar também sobre mídia social. Acho que eu respondi, né? Sim, e a Gabriela está perguntando sobre pediatria. Bom, Gabi, o que eu acho da pediatria, né? Hoje eu tenho uma cunhada fazendo pediatria, né? O meu cunhado está fazendo rádio. A pediatria, ela tem uma subespecialidade, que é a neonato, né? Hoje, se eu fosse pediatra, eu faria neonatologia, porque é uma forma de você ter uma renda fixa, você vai trabalhar em UTI, em plantão, mas você não vai ter o pai e a mãe te ligando. E isso é perfil de cada um. Ou então você vai fazer consultório e você precisa dar o seu contato para o familiar. E aí você vai ter que pesar se o que você ganha do convênio ou da sua consulta vale a sua paz. Pediatria é uma especialidade muito bem remunerada, tá, gente? Quem tem talento deve fazer. Eu apoio que faça, tá? Mas que saiba que tem esses dois mundos. O mundo só do plantão, da neonato, que é muito bem organizado. Mas eu, por exemplo, sou uma pessoa que não gostaria de trabalhar com regime de plantão. Eu acho muito confortável você acordar um dia, você não tá bem, você tem um consultório e você desmarcar. Né? O plantão você fica refém, às vezes você precisa fazer uma viagem, alguma coisa, não consegue, que é a questão da Secretaria de Saúde, né? Ou se você consegue lidar bem com o WhatsApp, porque a nossa geração, Rebeca, é a geração escrava do WhatsApp. Os pacientes conversam comigo o dia inteiro. Saber administrar isso. Estou vendo aqui, com os endócrino, pais. né? A Gabi Amorim perguntou sobre endócrino e depois a gente faz a da Berg. A Berg está perguntando de neurocirurgia, né? Ela perguntou se é difícil conseguir atuar fora do sistema público. Bom, vamos lá para endócrino. Eu tenho visto o mercado inundado de pessoas que fizeram pós, que estão trabalhando com modulação hormonal, medicina ortomolecular, medicina do esporte, resumindo, prescritores de anabolizantes. Então, assim, isso é uma coisa... Meu celular tá acabando a bateria, mas tá tudo certo. Por isso que ficou escuro aqui. Não, mas ele demora para acabar ainda. Então, assim, o que a gente tem que tomar muito cuidado? Eu tenho colegas que fizeram pós de endócrino que são ajuizados, são pessoas que têm bom senso, que foram bem formados e que têm aí um bom senso para poder trabalhar. Mas eu tenho uma grande amiga que fez até clínica médica quando eu fazia gineco e ela demorou 3 anos para passar para endócrino numa residência. E hoje, quando eu converso com ela, eu vejo o quanto a residência dela foi maravilhosa. Ela fez no Servidor do Rio de Janeiro, que é um dos melhores serviços, que tem ambulatório até da parte de diabetes, que é referência no Brasil. Então, eu acho endócrino uma excelente área. Não tenho nenhum endócrino para indicar hoje em Brasília que atenda convênio. Todos atendem particular, porque realmente assim, é uma especialidade que pode fazer isso. E aí o que acontece? Só que eu acho que endócrino é uma especialidade que você tem que fazer residência. Não dá para fazer uma pós. Lembrando, gente, que essa administração hormonal, ela é condenada pela Sociedade de Endocrinologia e de Ginecologia para fins estéticos. Eu precisei dar uma aula num evento agora no congresso sobre gestrinona no tratamento de endometriose. Fiz um levantamento bibliográfico com 17 artigos. A gente não sabe, de fato, a ação de gestrinona, testosterona no tecido mamário, tecido endometrial. Então, assim, o caminho mais fácil, gente, nunca é o melhor. No momento que eu tenho um irmão que advoga para médicos.
No momento que você tem um processo médico, a primeira coisa que o juiz pede é o seu título de especialista. Pode demorar, mas chega. A conta chega. Então, assim, eu não fiz 5 anos como diz assim, né? A gente vai, faz uma especialidade, depois faz sub. No total, 11 mais, né? 12, quase 13 anos estudando, contando com o fellow, porque eu acho bonito, não. Né? Tem uma indicação. Sobre neurocirurgia, Berg, como toda especialidade cirúrgica, você precisa do sistema público, porque até você se tornar uma neurocirurgiã muito experiente, renomada, você precisa de volume, minha amiga. Então, assim, cirurgia, procedimento, qualquer que seja, a gente aprende fazendo. Então, os meus amigos que são neurocirurgiões, que são excelentes profissionais, todos, assim, grande parte tem vínculo público, porque é no público que você vai ter casos raros, que você vai poder realmente conhecer mais da neurocirurgia. Eu acho especialidade difícil para mulher, tá? Principalmente porque são muitos anos de residência, é uma residência puxada, mas se você ama, você vai fazer isso mesmo e eu vou te indicar todas as pacientes. Ela ama. Então pronto. Então já está decidido. E aí, tem outra pergunta. Intensivismo com acesso direto vale a pena ou é melhor como uma subs? Pedro que perguntou, né? Isso. Pedro, eu posso te responder isso assim, categoricamente. Amanhã a gente vai ter uma live com o Fabrício. O Fabrício é intensivista e é cardiologista. Ele cuida das minhas pacientes, dos meus riscos cardiológicos. Vai ser incrível a live dele amanhã. Ele trabalha na UTI do Devstar, uma pessoa muito capacitada, formação de São Paulo, ele é enfermarista do Hospital do Coração. E aí eu vou te dizer, eu tenho grandes amigos que fizeram somente medicina intensiva. Eu acho muito bacana, respeito muito o pessoal que trabalha com medicina intensiva, porque tem que saber demais de medicina em geral, né? E só que eu creio que você precisa de uma reflexão. O intensivista, ele é anônimo, ele não tem consultório, ele vive de plantão. Ele é como anestesista. Então, se você, né, eu tenho um grande amigo, que é o Danilo, assim, trabalhei com ele, e o Danilo, ele fez um regime de trabalho que ele construiu a vida dele assim, o que eu preciso para viver, eu dou plantão de segunda a quinta e consigo. Depois entro dentro do meu carro e vou embora. Então, isso é um perfil também que a gente tem que respeitar. Eu acho medicina intensiva uma boa. Os plantões são bem pagos nos dias de hoje e tem pouca gente capacitada. Então, por exemplo, os meus amigos que fazem plantão de UTI tem outra sub, cardiologia, como eu citei. Tem o Celso, que nós vamos fazer uma live com ele, que é da Unifesp, ele é infecto e só dá plantão de UTI. Então, assim, vale a pena. Eu acho que como acesso direto, se você gosta e tolera essa vida, tá ok. Estão perguntando também sobre oncologia. Bom, vamos lá. Oncologia. Deixa eu ver aqui, residência em emergência, né? Professora, queria muito consolidar uma carreira de sucesso, mas queria muito ser mãe. Vamos falar sobre isso, né? Mais um pouquinho. Bom, sobre oncologia, Ian, você tem que decidir se você vai ser oncologista clínico ou cirúrgico, né? Tem muita diferença. Então, quando a gente pensa em oncologia clínica, você vai trabalhar, fazer clínica médica. Eu tenho uma grande amiga que hoje está no Sírio, que é a Simone, fez clínica médica quando eu estava fazendo GO, minha madrinha, inclusive, e ela teve uma formação excelente de oncoclínica em Ribeirão Preto, que é uma das melhores escolas do Brasil. E você tem que saber se você tolera trabalhar com perdas e tristezas, tá? Na cirurgia oncológica, você tem um outro viés, que é a questão assim, você vai ter que trabalhar com quimioterapia, radioterapia, as terapias redutoras para depois operar paciente, lidar com muita notícia de morte, com muita tristeza, né? A oncologia tem muita vitória, mas tem muita derrota. Então, assim, eu escolhi uma especialidade que predominantemente eu trabalho com alegria, com pacientes jovens, que eu tenho bons resultados cirúrgicos. Então, isso também é perfil, mas oncologia é uma excelente área e nunca vai ter crise, infelizmente, né? Porque quando a gente olha os níveis de câncer, só tem aumentado. O que mais, Rebeca? Me ajuda aí. A gente já falou um pouco, né, sobre ser mãe, conciliar a carreira.
Uma Ô, Gabi, a Gabi você tá tem de que fazer contribuição. gineco, não tem jeito. Brincadeira, brincadeira. Não, Mas ainda acho que seria mesmo a subespecialidade, que nem a gente tinha falado, se especializar mais até o momento que você consiga crescer no mercado e trabalhar ali, e uma coisa fazendo o seu horário, sem que eu não, plantão. que eu não vejo as meninas falando aí ainda, eu Não não vê? vejo. Aí era Ah, essa pergunta, e a Fernanda falou que também gostaria de saber mais sobre isso, conciliação uhum. da carreira. E o hospital, que a Duda tinha perguntado, sobre o hospital referência para fazer a residência de GO. Tá, eu vou falar de hospital referência no geral, assim. Primeiro, eu não vi vocês falando de clínica médica, tá, gente? Tem endócrino, tem pneumo, tem gastro. Gastro é uma especialidade boa para mulher também, porque tem endoscopia, que é procedimento. Toda especialidade que tem procedimento agrega do ponto de vista financeiro. Eu acho muito difícil hoje uma especialidade sem procedimento. Mas, por exemplo, reumatologia. Eu tenho um grande amigo que é reumato, o cara é o Dr. House. Ele só atende, não atende convênio, tem uma fila de espera aí de 3 meses e a especialidade dele não tem procedimento. Mas a consulta dura 1 hora. O cara, eu trouxe a minha mãe para poder se consultar com ele. Ninguém resolveu o problema da minha mãe, ele resolveu. Então tem reumato, tem pneumo, que também, né, é uma área aí que vocês Sim, podem pensar. Todas as especialidades clínicas para as mulheres que não têm perfil cirúrgico, elas são interessantes, né? Vocês têm que pensar também em patologia. Patologia é uma especialidade, né? Vocês têm professoras, né? A doutora Luísa. Então você tem horário para sim, trabalhar, você tá ali numa sala fechada, né? Eu falo que assim, você tem um conforto para quem pensa em, porque eu quero ser mãe, porque eu quero trabalhar menos um pouquinho. Todo mundo trabalha muito, viu, gente? Não tem ninguém que não trabalha, não. Infectologia é uma área também de acesso direto, né? Que nós não falamos, para quem gosta. Deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa. Hoje tem genética, que tem um bom curso aqui na UNB, que é uma área também que tem carência e que é uma especialidade de futuro. Quem gosta de medicina do esporte, tá, gente? Tem residência de medicina do esporte em São Paulo. Não vai fazer uma pós de final de semana, não. Você vai lá em São Paulo fazer uma residência. E se eu tiver, tem medicina nuclear, que também é uma área que vem crescendo. Eu acho que eu não esqueci de nada, assim. Qualquer coisa vocês me lembrem. sim. Deixa eu ver. E o hospital referência? Você falou que é Hospital no referência. geral. Gente, vamos lá. Vamos fazer um raciocínio básico. Se você pensa, vamos falar como se organizar financeiramente. Isso foi a live de ontem, tá gravada no YouTube, viu, Pedro? Para você, se você que não assistiu, tá lá, eu vou disponibilizar o link. Cacilda, né? Não falei da Cacilda, minha grande amiga, recebo o laudo dela todo dia, nem se eu quiser eu esqueço da Cacilda. Gente, só um pouquinho. Nossa live tá com quase 1 hora, quando dá 1 hora cai. Então, se cair, a gente chama vocês entram de novo. Sobre a questão do hospital de referência. Sempre que a gente pensa em especialidades cirúrgicas, vocês têm que pensar em hospital que tem volume. Como é que a gente aprende? Fazendo. Né? O primeiro omelete que você fez ficou delicioso? Não, mas o 10º com certeza ficou melhor. Então, sempre que a gente for pensar em ortopedia, cirurgia geral, gineco, anestesia, a própria clínica médica, nem precisa ser especialidade cirúrgica, mas você tem que ter volume. Por exemplo, eu sou uma pessoa que, se você me perguntasse, já fez parto assim? Fiz. Assado? Fiz também. Eu falo que o hospital de vocês, de internato, que é um hospital aqui em Brasília, né? Eu sei que tem pessoas assistindo a gente que não mora em Brasília. Os hospitais da cidade satélite são os melhores, se você quiser aprimorar sua técnica cirúrgica, porque é onde tem muito volume de paciente. Eu brinco que no Hospital do Gama, até o porteiro faz parto. Então, até quem não quer vai aprender, tá? E quanto mais volume, mais casos diferentes, mais experiência. Se você me perguntar hoje, você tem medo de alguma coisa? Olha, posso falar? Eu acho que eu tive um aprendizado tão bom, sou tão grata aos meus status da residência. Eu era residente, gente, contar só uma coisa para vocês. A minha diarista aqui, que é a Leinha, tô morrendo de saudade dela, né? Ela limpava o centro cirúrgico quando eu era residente. Eu pegava rodo com ela
para limpar a sala do centro cirúrgico, para não perder a oportunidade de operar as pacientes, porque a gente tinha tempo para colocar as pacientes em sala. Os anestesistas às vezes não conseguiam anestesiar para a gente o tempo todo. Então eu era aquela pessoa, assim, a fila de esterectomia, que a retirada de útero estava acabando e eu queria fazer, eu falava para todo mundo, você não tem uma tia que quer tirar o útero, não? Dava o meu telefone pessoal. As minhas pacientes que eu atendi no SUS, até hoje tem meu número, e muitas hoje pagam consulta comigo. Então, isso é muito gratificante. Então, hospital de referência para GO em Brasília, eu sugiro, caso você queira ser, assim, ter um grande volume e ter experiência cirúrgica, Hospital Regional do Gama, Hospital Regional de Taguatinga, Hospital Regional de Ceilândia. Os hospitais do plano, HMIB, HUB, são maravilhosos, mas eles são mais acadêmicos. Então, você vai ter menos volume. Talvez esses hospitais sejam maravilhosos, próprio Agarram, mas para você ter um volume maior, igual em São Paulo, a Lorena fez uma live conosco também falando de residência médica, ela faz uma residência no hospital que tem um volume muito grande. Isso foi conselho meu para ela. Então, não, porque eu quero ser residente da Unifesp, da USP. Acho muito legal, acho que é muito pertinente. Mas se você for fazer uma sub, você pode fazer uma sub na Unifesp, na USP. Por exemplo, né? Um colega nosso, Gabriel, que é até esposo da Lorena, ele fez cardiologia no hospital, assim, bom de São Paulo, assim, não sei, não lembro exatamente qual serviço, mas agora ele está fazendo hemodinâmica no INCOR. É um dos melhores serviços. Então, se você quer fazer ortopedia de quadril, aí você vai procurar seu serviço de referência. Você quer fazer endoscopia ginecológica com foco em endometriose? Você vai fazer lá no Instituto CRISP? A resposta é essa. Perfeito. A gente tem outras perguntas, porém temos menos de 10 minutos para cair a live, né? Não, vamos lá. O que mais? Tá. Vamos mudar um pouco aqui, falar o que você acha bom, o que você acha que é importante ter no currículo, e também sobre questão de projetos de extensão, artigos, publicações. No final das contas, vale a pena, vale mesmo a aprovação ali da residência? Ela muda? Bom, tem uma pontuação significativa para aprovação? Lembra quando vocês prestaram vestibular que quem passava e quem não passava tinha diferença de décimos? Sim. Era aquela coisa assim angustiante, meu Deus, eu não passei por 0,2 na prova tal. Para residência médica, gente, isso é pior. É bem pior, porque você só está concorrendo com médicos. Quando você fez vestibular, você concorria com gente que estudou na escola pública, que às vezes não teve o acesso ao estudo que você, com seu colega que só fingia que estudava e falava para a mãe que queria medicina para fazer bonito. Mas não, na residência, tá rindo porque é verdade, né? Sim. Então, na residência, você Era exatamente assim, né? Então, você está concorrendo com médicos. Então, o que acontece? Eu vi recentemente, né? Pedro estava lá, outros de vocês também. Eu vou falar do planejamento, viu? Não me deixe esquecer, não. O que eu vi na prova de monitoria? Monitoria nossa, assim, lotada, né? Assim, por quê? Porque hoje, se vocês pegarem a pontuação, né, das provas de residência, de currículo, o que você tem que ter? Né? Você tem que ter participação em ligas, você tem que ter apresentações de pôster e apresentações orais em congresso, você tem que ter estágios, você tem que ter monitorias, tem também publicação de artigos em revistas, capítulos, essas coisas. E aí, o que aconteceu comigo? Bolsista, né, de iniciação científica. Quando eu era acadêmica, eu trabalhava. Então, eu trabalhava num cursinho pré-vestibular. Então, eu não era aquela aluna que tinha muito tempo para ficar batendo papo na faculdade. Meu tempo era bem corrido. Eu tinha que me dividir porque eu tinha um trabalho. E eu era fiscal de prova, dava monitoria, ainda tinha que estudar. Então, eu tinha que administrar muito bem meu tempo. E eu sempre gostei de estudar. Eu sempre falo isso para vocês, Rebeca. Quando vocês têm muito tempo, vocês não otimizam o tempo e não fazem nada. Então,
Ou a gente cria um nível de exigência, metas para nós. Quem me segue aí viu que eu coloquei. Estão cumprindo suas metas? Eu falei que eu ia ler pelo menos 2 artigos por semana. Então, assim, se a gente não tiver meta, a gente não vai para frente. Eu coloquei como meta que eu ia ser bolsista de iniciação científica. Fui bolsista de iniciação científica 3 anos. A bolsa do CNPq, ela é uma bolsa que paga pouco, tá, gente? Mas, assim, vale a pena pela pesquisa, pela publicação, né? E aí, fiz monitoria. Falei para vocês do Congresso de Educação Médica, por quê? Foi nesse congresso, eu falei e não continuei, né? Agora que eu lembrei. Foi nesse congresso que eu vi as primeiras diretrizes sobre quais as especialidades iam ser saturadas no mercado, projeção para 2020, que é agora. Então, eu vou disponibilizar esse artigo para vocês. E é nesse congresso que vocês têm grande oportunidade, principalmente quem é PBL, quem é do método PBL, de mandar vários relatos de caso, que nada mais são que o que vocês fazem na PISCO de vocês, né, que é o Programa de Interação Comunitária, para quem tem outro nome aí nas faculdades, e o COBEM aceita muito bem esses relatos. E, por exemplo, eu tinha 10 apresentações, tinha mais de 10 apresentações orais e mais de 10 pôsteres, porque para o currículo médico só conta até 10, porque cada trabalho vale 0,1, se vocês forem olhar lá. Ah, então vou fazer 10 e vou parar. Aí você fica a seu critério, né? Mas eu coloquei como meta, como acadêmica, preencher todos os pré-requisitos de coisas que me dariam nota na residência médica. Consegui. Aí o que aconteceu? Quando eu fui fazer prova, hoje a gente trabalha nas provas de residência, não sei se vocês sabem, com um sistema de leilão. O que é o leilão? Tem 80 vagas para ginecologia. Isso é São Paulo, tá, gente? Tem esse tanto de vaga. Aí a Rebeca ficou em 24º. Ela vai para o leilão, o primeiro escolhe a primeira vaga, lá da, sei lá, servidor de São Paulo. O segundo escolheu o servidor de São Paulo. O 10º escolheu o servidor de São Paulo. Acabou. Entendeu? Aí vão rodando as vagas. E, consequentemente, gente, quem é mais mal colocado escolhe os piores serviços. Então, o que aconteceu comigo? Quando eu fiz a prova, eu passei bem colocada, mas o meu currículo me subiu 13 posições. Eu pude escolher o meu hospital. Nossa, muito bom. Então, assim, fez toda a diferença na minha carreira, gente. Então, de fato, faz diferença, sim. Então, outra coisa. Projetos de extensão, que também entram nessa questão curricular. Não vamos ficar falando que a gente está fazendo as coisas só pela prova de residência, né? Tô vendo aqui o Vitor perguntando sobre o oftalmo, vou falar, pode deixar. Então, não é só para a prova de residência, é na hora que a gente está fazendo projetos de extensão, que a gente está em contato com a comunidade, que a gente decide o que a gente quer fazer. Então, é na hora que você coloca a mão na massa que você fala, não, é isso mesmo. Quem não viu a live da Lorena, tá também disponível no YouTube. A Lorena conta que numa cesárea que ela entrou comigo, eu não posso contar, Rebeca, que eu choro, sabe? Porque eu fui residente homenageada da turma deles, eu tenho vários momentos, assim, de aprendizado junto com essa turma. E ela, a hora que acabou a cesárea, para mim era uma coisa muito mecânica. Eu estava ali fazendo a minha 10ª cesárea. Ela olhou para mim e falou, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. Quando eu vi a primeira cirurgia por vídeo, eu falei, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. Então, esse start que a gente tem também vem dos projetos de extensão. Eu tive um acadêmico que numa cirurgia robótica teve a oportunidade, né, de sentar no console e aí ele falou, eu quero fazer robótica. Então, isso faz toda a diferença. Se vocês não se inserirem no cenário de prática, nos projetos de extensão, nas próprias monitorias, nos projetos de pesquisa, por exemplo, eu tenho um colega que é patologista que ele só é pesquisador. Então, poxa, quem é que está nos salvando aí agora nessas épocas de coronavírus? Os pesquisadores, gente. A gente tem que dar muito valor. Então, essa é a minha opinião. Se eu fosse vocês, principalmente o acadêmico, que não trabalha, que não tem filho para criar, que não tem nenhum peixe para dar água, que a gente brinca, tá? Ou você se dedica ou você se dedica. E dá para se dedicar, ir no intermédio, ir no Praia-Med, fazer lives e ainda namorar. Então, assim, é só organizar o tempo. E planejar mesmo. Né?
E tá, vamos lá. O Vitor perguntou sobre o mercado de oftalmo, você tinha comentado um pouco. Como foi a experiência do seu marido? Ele tem interesse em oftalmologia. Gente, o oftalmo é um mercado muito difícil porque são poucas vagas, né? Com relação ao Kim, ele ainda tinha uma restrição que era só prestar prova em Brasília, né? Então, assim, quem tem um relacionamento, né, tudo, às vezes você fica um pouco restrito. Eu, quando fiz prova de residência, eu só fiz prova de residência em São Paulo, ou em Goiânia,